Olá, alunos, professor João aqui, mais uma vez, mais uma resolução de questão para você, dessa vez da prova da IAR, primeiro semestre de 2022, prova barra 23. Então veja bem, diz assim, seja BC um triângulo retângulo e retângulo em A. Então aqui ó, nós temos um ângulo reto bem aqui no vértice A. Maravilha. Ele ainda diz que conforme a figura, sendo que D está em AC e BC mede 10 raiz de 2, qual é a medida de DC? Ele quer a medida de DC, ele quer esse valor aqui, ó. Vou chamar aqui de X. E observe os ângulos que ele fornece. Nós temos aqui um ângulo de 60 graus. Nós temos um ângulo aqui de 30 graus. Nós temos um triângulo retângulo, o triângulo ABD, e o triângulo maiorzão ABC, que também é um triângulo retângulo. Dá para reparar que esse ângulo aqui é o ângulo externo, ou melhor dizendo também, suplementar dos 60, 120 graus. 120 graus. Se ali é 120 graus, no triângulo BCD especificamente, a gente pode olhar para esse ângulo aqui, que ele vale 30. Afinal de contas, a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo, né? E não só retângulo, mas um triângulo qualquer, não sei porque eu falei retângulo, 180 graus. E 180 graus, então ali bateu um triângulo isósceles. O lado DC, que é o que nós queremos, mede X, mas o lado BD também vai valer X. Então, graças a esse triângulo isósceles, onde o lado BC ainda vale 10 raiz de 2. Aí, senhoras e senhores, vocês podem tomar alguns caminhos diferentes. Por exemplo, vocês podem seccionar aqui até o ponto médio, porque a gente sabe que como se trata de um triângulo que é isósceles, aqui no ponto médio tem ângulo reto, afinal de contas a altura coincide com a mediana, que coincide com a bissetriz, e inclusive está contida na mediatriz, quando se trata em relação à base BC, né, no triângulo isósceles. Sendo assim, então aqui você tem 30 graus, esse lado aqui, muito grande, este lado aqui, que vai desse ponto ABC, do ponto E ao ponto C, ele vai valer 5 raiz de 2. Se ele vale 5 raiz de 2, aí dá para você aplicar as técnicas de triângulo retângulo na trigonometria neste triângulo aqui. Acabou, né? Se você reparar, o 5 raiz de 2, ele é cateto adjacente ao 30 e o x, ele é a hipotenusa. Então nós estamos com um cosseno de 30 graus igual a 5 raiz de 2 sobre x. E aqui vai fazer continhas, perfeito? Ou também você poderia ter observado nesse triângulo aqui e olhado o triângulo como um todo, ter calculado aqui quanto vale esse cara, né? Enfim, você poderia também pensar de outras formas diferentes, afinal de contas aqui também nós temos um ângulo de 30 graus, tá? BD ali é uma bissetriz, então, né, pensando assim, existiriam essas outras formas aí diferentes de você pensar também e fazer. Mas aqui ficou bem tranquilo, afinal de contas, o cosseno de 30 graus, ele é raiz de 3 sobre 2, né? Lembrando, isso aqui é igual a 5 raiz de 2 sobre x, perfeito? Daí então, pessoal, basta a gente passar para lá, passar para cá, x é igual a 10 raiz de 2 sobre raiz de 3. Racionalizando raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, nós vamos ficar com 10 raiz de 6 e embaixo vai simplificar, a raiz de 3 vai ficar raiz de 9, que é 3, e aqui não tem mais o que fazer, não tem mais o que simplificar. 10 raiz de 6 é a resposta da nossa questão presente aqui na letra D de dado. Beleza, pessoal? Então, uma questãozinha de triângulo retângulo, bem clássico, né? Esse triângulo isósceles que se forma quando você trabalha com esses dois triângulos retângulos, o menorzinho e o maiorzinho, né? Aluno aí que está acostumado a papirar bastante sobre trigonometria de triângulo retângulo, já viu essa figura aí diversas vezes, com certeza. Beleza? Espero que vocês tenham acompanhado, que vocês tenham entendido e até uma próxima questão.